Palavra de Deus, rapidinho. 1 de Samuel, capítulo 17. Olha, irmão, coisa boa, hein? Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Vamos ler só o verso 26. 1 Samuel 17, verso 26 foi o que o Senhor pôs no meu coração. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Mais um amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós já sabemos uma coisa. Todos nós conhecemos a história de Davi pela palavra, pela Bíblia, por livros, revistas em quadrinhos, historinha. Nós já sabemos toda a passagem, quem Davi era, né? Pastor de ovelhas, a sua unção. Sabemos de tudo. Mas por mais que nós sabemos, cada dia que passa, a palavra de Deus, ela abre um mar de revelação sobre a nossa vida. E aqui nós vemos, irmãos, uma guerra. Não era uma guerra qualquer. Não era uma guerra qualquer. Nós vemos aí uma guerra, ou várias guerras que nós vemos pelo mundo, que a mídia passa, né? Em cada local que você vai, a mídia passa de um jeito diferente, de um sistema diferente, que esse país é ocupado, que aquele é ocupado, que aquele é ocupado. Mas assim, a guerra se começa, mas o término da guerra que é difícil. Depois que começou, aí para parar, isso pode ser guerra em qualquer local. Dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um trabalho, não é assim? O parar para chegar ao ponto final que é difícil. Irmãos, e nós sabemos que naquela época, as guerras, por mais que eram diferentes das nossas, havia-se ali disputa por território, por posições e por tantas coisas. E de repente uma solicitação para ir para a guerra, e 3 irmãos de Davi é chamado. O primogênito, o segundo e o terceiro, né, foi chamado para combater nessa guerra. E após 40 dias em que os irmãos saíram de casa, o pai de Davi, preocupado, chama ele e diz para ele assim: Filho, vai ver como os teus irmãos estão na guerra. Procura lá o comandante de batalha e faça essa pergunta para ele: como vai a peleja? Porque o pai Davi tinha preocupação não somente com os filhos que estavam lá, mas tinha preocupação com todo mundo, que é diferente muitas vezes nossa, irmãos. Muitas vezes nós olhamos só o nosso campo de batalha. Muitas vezes nós só olhamos para nós não conseguimos olhar o campo de batalha do outro irmão. Muitas vezes nós olhamos um irmão sentado do nosso lado, nós não conseguimos ter um pouquinho de oportunidade de olhar no semblante daquele irmão, só porque ele não nos saudou bem naquele dia, só porque ele não nos olhou para nós, só porque ele não nos cumprimentou, talvez não deu espaço, alguma coisa. Nós não conseguimos compreender muitas vezes o que aquela pessoa está passando, né? Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai parar o relógio. Eu tenho uma funcionária, que foi a minha primeira funcionária, gerente do meu restaurante, e ela não acredita em Deus. Ela não acreditava, o irmão Samuel conheceu ela lá. Ela não acreditava em Deus. E eu falava do Senhor, falava de Deus para ela, não acreditava. Um dia eu chego, eu peguei ela com o semblante triste, caído, eu falei assim para ela: Ana, o que você tem? Ela falou: nada. Eu falei: eu sei o que você tem. Falou assim: mas você sabe o que eu tenho? Falei: sei. Só que o que eu sei, o que eu posso falar para você, não dá para falar aqui no meio desse restaurante. Ela falou assim: não, por quê? Eu falei: faz um favor um pouquinho, larga tudo o que você está fazendo, vamos até o estacionamento comigo. Levei ela, isso ela ouviu da boca do irmão Samuel. Pedi, contei, e ela ouviu, e o irmão Samuel e o irmão João Marcos estavam lá, viu, junto com a família. E eu levei ela para trás do restaurante, eu falei para ela: filha, você não acredita em Deus, eu sei. Falou: não acredito mesmo. Eu falei: mas
eu preciso fazer algo com você e você vai me respeitar pelo menos como o seu patrão. Ela falou assim, tá bom. Falei, abaixa a sua cabeça que eu vou colocar minhas mãos sobre a sua cabeça. Quando ela baixou a cabeça, eu em pé, atrás do restaurante, no estacionamento, na hora do almoço, entrando no carro, chamei ela num canto, coloquei as mãos sobre a cabeça dela e falei assim, pai, essa menina não te conhece, mas o Senhor conhece ela desde o ventre da mãe dela. E o que ela está passando, Senhor, é porque o Senhor quer falar com a alma dela, ela não está deixando. Mas agora eu vou deixar a Ana de lado. Senhor eterno, pelo poder da tua palavra, começa a falar com a Ana agora. Irmão, o Senhor foi me dando visão, o Senhor foi me dando revelação, mas chegou num determinado momento, o Senhor trouxe coisa que eu não sabia da vida da Ana. O Senhor falou assim, a sua maior tristeza da tua vida é que o seu pai foi embora e o seu pai não está em Portugal. Há 17 anos seu pai foi embora e te abandonou, ele está no Brasil. Glória ao nome do Senhor. E essa menina começou a chorar e ela se segurava para não cair. E eu erguia ela, segurava ela aqui, que ela fortinha, segurava ela aqui no braço e com a mão na cabeça. E não sei, eu falei, agora vai. E ali, Senhor, eu fui passando. E quando terminou, eu falei, filha, você não fala mais nada. Ela falou, como você sabe tudo isso? Eu falei, você não fala mais nada. Você vai pegar teu carro, você vai andar com o teu carro e você vai falar, Deus, agora senta aqui do meu lado que nós vamos conversar. E quando você estiver conversando com ele, fala para ele que você não acredita, que Deus não existe, conta tudo. E depois você deixa Deus falar com você. Irmão, foi de madrugada, 7 horas da manhã, essa menina estava com 2 bagas de olho desse tamanho na porta da minha casa. Falou assim, eu vim aqui te acordar. Por quê? Porque quem não dormiu foi eu. Falou, por quê? Eu de pijama, de madrugada, ouvindo aquilo que você me falou, peguei meu carro, saí na 1, destino ao Porto, e falei assim, Deus, senta aqui do meu lado que agora eu quero falar com você. Glória ao nome do Senhor. Eu não acredito em você, não sei que você existe. O Jeremias falou aquele monte de coisa, mas para mim é a mesma coisa de nada. Mas se você existe, senta aqui e vem falar comigo. Naquela hora eu senti um calor do lado do banco do meu carro, e quando eu terminei de falar, eu só senti uma quentura. Eu fui chorando. E quando eu olhei, uma voz só falou assim, eu sou seu pai, estou aqui. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a menina começou a chorar. Foi na porta de casa de pijama, pantufa no pé, e hoje eu estou aqui dando glória ao teu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque hoje, ainda hoje, Deus vai contigo para a tua casa. E o que era muralha, e o que o diabo pôs na tua vida, por essa palavra vai cair agora. Mas só quem tem fé dá glória. Escuta, estou encerrando a palavra. Leva queijo, leva pão, leva isso, leva aquilo. Aprenda uma coisa: quando você souber que o seu irmão está na guerra, não vá visitá-lo de mão vazia. Quando você souber que o seu irmão está em alguma situação, não vá visitar de mão vazia. Sabe por quê? Porque um pai nunca mandou um filho visitar outro filho e mandou ele de mão vazia. Leva isso aqui para o seu irmão. Eu te pergunto, será que Deus nunca te deu nada para você dar para algum irmão seu que está por aí, não? Será que Deus nunca te pediu para dar nada, pelo menos um abraço? Pelo menos uma oração? Será que Deus é tão miserável assim que você sempre vai na casa de alguém de mão vazia? Mas se você andava de mão vazia por aí visitando alguém que está debaixo de guerra, debaixo de luta, a partir de hoje você vai sair com o cesto cheio, transbordando. Você não vai levar só para irmão, não. Você vai levar para o capitão da guerra, você vai levar para outro soldado. Sabe por quê? Porque eu vi Deus abrindo abundância nesse local. Você acredita nessa palavra? Você acredita? Glória ao nome do Senhor. Pois tudo, colocou no jumentinho e saiu para a guerra. Chegou lá, o primeiro cenário que ele vê: o povo, o soldado de Israel acampado e escondido de trás da moita. Porque, irmão, quem vai para a guerra, você imagina ver o quê? Você imagina ver barulho, você imagina ver espada. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha ninguém para dar notícia. Não tinha nem os fofoqueiros que tem por aí, porque senão o pai não precisava mandar ninguém que venha a notícia. Mas não tinha. Ele esperava, de repente ele escuta tudo quieto. Mas só uma voz que gritava, todo dia pela manhã e pela tarde. Uma voz que gritava: ei, não precisa vir o exército inteiro. Não tem necessidade. Manda só um.
E também nós não vamos ser covarde, não. Nós não vamos mandar muita gente, né? Nós também vai mandar um. É só o que nós vai fazer. Só um. E ele ouviu isso de manhã e ouviu à tarde. E do lado de cá, sabe o que ele ouviu? Ele ouviu também. Ele ouviu o grilo fazer assim, ó, cric, cric. E ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Aí ele chega, encontra um soldado, um capitão ali, ele encontra alguém e faz essa pergunta. Olha a pergunta que ele fez. Eu não sou daqui, eu sou um pouquinho de longe. E vim aqui mandar do meu pai. Mas quem que é aquele incircunciso filisteu que está ali na frente? Agora, irmão, eu não sei como você me vê. Eu sei como eu fui visto quando eu cheguei aqui. Eu sei como eu fui visto quando eu cheguei aqui. Com um pouquinho de barba. Eu sei como alguns que eu encontrei me abraçou e me saudou. Só que eu sei como eu estou voltando. Porque eu não vim de mão vazia, mas eu vim com meus molhos cheios de queijo. Eu vim com os meus molhos cheios de alegria e de amor. Aos que me saudou com o dente travado, eu abri a mão e abracei com alegria. Porque na minha terra tem fartura. Você só vai negar a partir de hoje se tiver miséria na sua casa. Você vai negar a partir de hoje se o seu pai não for esse aqui, ó, o leão da tribo de Judá. A partir de hoje você não vai ter nada para dar se o teu Deus não for o pastor, aquele que te leva por águas tranquilas. Sabe por quê? Porque até na casa da viúva, quando o profeta pergunta o que tem lá dentro, só um pouquinho de azeite, mas tem, não tem? Tem. Irmão, o diabo quer ver você falar que você não tem mais nada, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais alegria. Ele só está esperando a hora de você dizer, eu não tenho mais Deus, mas isso nunca vai acontecer. Você vai pôr o pé na sepultura dizendo, eu sou rico e milionário, dá glória ao teu Deus. Você acha o quê? Você acha o quê? Você acha que o ladrão quer ser rico? Ele perde o título dele. Ele tem que ser pobre para ele continuar com a profissão de roubar. E ele quer que você seja pobre? Não, ele quer que você continue rico. Irmão, agora vem cá. De bruçadinho no jeguinho, parado ali. Me conta pra mim, como está a guerra? Como está a guerra? Me conta. Olha, 40 dias. Nós não tem ninguém para enfrentar aquele homem. Olha a conversa dele. Ao invés de concordar, ao invés de chegar e falar, tá ruim mesmo. O Brasil está em crise. O trem está feio. Ele não foi para levar mais assunto. Ele não foi para levar mais tristeza. Ele não foi para levar mais porta fechada. Não precisa. Ele falou assim, só uma pergunta. Tem algum salário? Quem matar aquele carinha que está ali na frente? Tem algum salário? Só vou falar uma coisa para você. Se você tiver de graça aqui dentro, você não foi contratado pelo Deus certo. Não. Se você tiver de graça aqui dentro, você não foi chamado pelo Deus certo. Como assim, irmão Jeremias? Porque, irmão, a primeira coisa que João viu na revelação foi tudo que Deus ofereceu. Ruas de ouro, praça de ouro. A primeira coisa que Deus fez foi criar tudo em abundância para depois criar nós. Foi preparar tudo. A Bíblia se fala mais de bênção do que de derrota. Se fala mais de céu do que do inferno. Se fala mais de perdão do que condenação. A Bíblia se fala mais de tudo que é bom do que tudo que é ruim. Que tipo de visão que você está tendo? Me fala. Tudo que você olha na sua vida é ruim? Tudo que você olha no seu casamento é queda? Tudo que você olha no seu corpo está ruim? Não, irmão. Então tem alguma coisa te mostrando coisa errada. Mas vai parar de mostrar hoje, porque tem um colírio espiritual que eu vou passar no teu olho e vai cair a cegueira por essa palavra agora.
Só que escuta, agora escuta. Qual é o salário? Eu quero saber o salário, eu quero saber o que ganha. Pode ler lá. Ele perguntou 2 vezes. Para tirar dúvida. Qual é o salário? Primeiro, vai ser genro do rei. Davi, sabe, fez aquele balãozinho na frente dele. Sabe aquele desenho animado que sai aquele balãozinho assim, ó? Ele fez assim, ó. Como que ele fez? Tá fraco. Como que ele fez? Ele fez isso aí. Ele olhou assim. Vai ser o quê? Genro do rei. Falou, o que mais? Não contenta, não. O que mais? Falou assim, vai ser rico. Davi fez. Davi fez o quê? Glória a Deus. Aí falou, mas que mais? Mas peraí, você quer mais ainda? Falou assim, a família do cidadão que ganhar não paga mais imposto. Ele falou, aí ficou bom. Aí ficou bom. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o local que Deus quer levar. Parou esse negócio, ó, irmão. Deus tem plano com você. Ó, irmão, Deus tem plano com você. Com a sua família, não. Com seus filhos, não. Mentira. Deus tem plano até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração. Dá glória ao teu Deus. E se o diabo mirou alguma coisa lá na frente para tentar cercar a tua geração, eu já estou pisando na cabeça do demônio agora! Agora! Tá para dar glória a Deus, irmão? Tenho 3 filhos. Imagina Deus com um plano comigo, que alegria minha rachar no glória aqui, ver meu filho bêbado na rua. Ver meu filho nas drogas, hoje essa mocidade, coisa mais linda, passando aqui louvando, dando glória ao Senhor, dá glória ao teu Deus, irmão. Você sabe por quê? Porque vem vindo trabalhar de Deus, sem pedir autorização para ninguém te escolhendo. Davi tinha mais irmão, mas ele era o caçula, podia chamar o da frente dele para levar queijo, só que o do queijo ia chegar lá, ia só voltar à guerra e trazer notícia para o pai mexe o coração. Irmão, diz que quem ama mais, aí quem é mais cuidado que é o caçula, né? Você manda o caçula para a guerra? Manda não, né? Mas o pai mandou o caçula. Não é o caçula que é mais cuidado? Sabe por quê? Vai, filho, já conheço um pouquinho da sua história, pois eu sei que se você vir, Deus vai te trazer com os molhos cheios de alegria. Você sabe por que Deus está aqui e você está aqui? É porque Deus já conhece um pouquinho da tua história e tem coisa boa demais aí para parar por aqui agora. O que o diabo decretou, eu quebro agora por essa palavra. Para encerrar, só para encerrar a palavra, irmão João Marcos, irmão Samuel, os servos de Deus, só para encerrar. Ele perguntou de uma vez, um dos irmãos passou, gritou, que você faz aqui? Você está entendendo? Você vai tentar ajudar alguém que quer morder sua mão ainda? Você vai tentar apoiar e alguém quer te bater? Você está entendendo que não é só aqui, que é lá atrás? O que você faz aqui? Olha, escuta. Conheço sua presunção. Conheço seu coração. Olha que inimigo. Conheço você. Você viu quem que manifestou ali naquela hora? E eu sei do teu coração. Volta para trás. Vai para casa. A preocupação do irmão. Escuta, que ficou daquelas ovelhas que você cuida? A preocupação. Você acha que ele estava preocupado com a ovelha, irmão? Você acha que ele estava preocupado com o Davi? Ele não estava, não. Ele estava com medo de ficar envergonhado, porque sabia que o que estava com o Davi era muito mais do que estava com aquele exército de Israel inteirinho. Ó, enquanto você se acha pequeno, enquanto você se acha nada, enquanto você se acha que você não serve ninguém, lá no céu tem alguém falando no teu nome assim, esse é meu filho a quem eu me agrado, e o diabo tentando te rebaixar, bata no peito e diga agora, eu sou do exército do Deus vivo, dá para bater no peito e dizer, quem que você pensa que é? Quem que eu penso que é? Você vai ter uma resposta daqui 2 minutinhos. Leva no Samuel e manda eu enfrentar esse cara que está aí. Põe na batalha. Só que agora existe o maior problema. Não era só um. Tinha um acordo entre eles dois. As 2 nações tinham um acordo.
Se vocês mandar um, e o cidadão que vocês mandar morrer, o exército inteirinho de vocês vira escravo nosso. Então não era ir para a guerra, era afiançar, era assinar pela vida dos outros. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o tamanho do peso e da responsabilidade que ele puxou para o peito dele, que ele puxou para ele? Você entendeu como que é? Então o que ele disse? Eu vou. Não tremeu. E olha o que ele disse. Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Quantas pedras ele pegou? Quantas? 5 pedras. Botou no bornar, sua fundinha, e foi. Humilhação toda hora. Quando o cidadão fala, vem, vou dar sua carne, seu corpo, vou dar tudo. Ele olha para o cidadão e fala assim, ainda hoje, o Senhor vai entregar você na palma da minha mão. Não precisou ele errar a primeira pedra não, irmão. Não precisou. A primeira foi na testa do homem. Irmão, o tamanho da tempestade que levantou na sua vida não vai precisar muita pedrada, não. Ele vai cair. Não se sinta humilhada se você por vez se sentiu covardado. Não se sinta humilhado se você teve medo. Não se sinta incapaz se você viu tanta espada, tanto escudo, tanta coisa na palma da tua mão e de repente levantou na sua vida algo que te fez você se tornar incapaz e você se sentiu frouxa diante da prova. Não tem problema. Sabe por quê? Porque quando Davi disse, eis aí o exército do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa, que Deus não selecionou um. Deus não chamou um, mas Deus chamou uma igreja inteirinha para glorificar o nome do Senhor. Então guarda essa poderosa palavra. Vai para sua casa glorificando a Deus. E quando esse incircunciso tentar soprar no teu ouvido, na tua cabeça, que você perdeu, fala para ele, cidadão, Deus já deu você na minha mão. Deus já deu você na minha mão. Eu quero que você estenda a mão agora para a sua prova, para o seu problema. Eu quero que você pense agora no seu problema, no seu gigante, mas agora, onde ele estiver, aquele gigante estava do outro lado do vale, e eles iam se encontrar no vale. E diga agora, Deus já me deu você na minha mão. Não, desse jeito Deus não deu nada. Ele tem que escutar do outro lado. Diga, Deus já me deu você na minha mão. Glória ao nome do Senhor. E ainda hoje, eu te colocarei por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Deus seja louvado.